subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Seja em nome do Senhor, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui para juntos comentarmos a lição de número 6. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos ali de Novo Hamburgo e também dos irmãos que ali fizemos amizade, trabalhamos juntos naquele empenho, naquele trabalho ali na nossa 46ª AGO, não é? Onde estivemos junto ali, a saber, o pastor Paulo e o seu irmão Fernando. Deus abençoe a sua vida, não é? Que a vida de vocês, e enfim, Deus abençoe todo aquele corpo de obreiros e irmãos que estavam ali trabalhando em prol da organização e desenvolvimento daquele trabalho que foi maravilhoso. Deus abençoe os pastores, presidentes que ali estiveram, não é? Em especial o nosso pastor, presidente da CGDB, o pastor José Wellington Costa Júnior, o nosso pastor de fato e de direito aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estaremos comentando a lição da classe dos adultos, lição de número 6. Nós estamos estudando sobre o relacionamento em famílias, relacionamentos em famílias, e na lição de número 6 estaremos comentando sobre a situação de Sansão, né? Pais, e o título da lição é Pais Zelosos e Filhos Rebeldes, onde estaremos trabalhando a questão de Sansão, mas vamos além disso, né? Possivelmente nós vamos trabalhar aí essa questão do relacionamento entre pais e filhos, ou seja, uma parceria dentro da criação. Como vamos trabalhar com isso, os problemas que surgem, como resolvê-los e assim sucessivamente. Lição da classe dos adultos, vamos lá, tá certo? Quero bendizer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e vamos para a nossa aula, não é? Estaremos comentando, não é? Primeiro, o texto áureo nos diz assim: vós filhos, sede obedecer em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso de número 20. Também temos como texto base da nossa lição a leitura bíblica em classe. Volto a falar em classe, né? Está pautada em Juízes, capítulo de número 13, verso de 1 a 7 e verso 24. E Juízes, capítulo número 14, versículo número 1 até o versículo 3. Essa leitura está embasada na questão da pessoa de Sansão, né? Mas quem foi Sansão? Qual a história de Sansão? Vamos trabalhar um pouquinho essa historicidade e logo após estaremos explorando os tópicos da nossa lição, tá certo? A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é os pais de Sansão. O segundo tópico, o nascimento de Sansão e sua formação. O terceiro tópico, nós temos aqui a fraqueza de caráter de Sansão. Quem foi Sansão, afinal de contas? Ele foi um dos últimos juízes de Israel, antes de Samuel, claro. É uma das mais conhecidas personalidades da Bíblia, sobre tudo por causa da sua força, também envolvimento com Dalila, enfim. Mas a Bíblia diz que quando Sansão nasceu com tudo para dar certo, porque até o nome foi Deus que mandou colocar este nome. Então, o nome de Sansão em hebraico significa Shemesh, que é derivado aí do Shimarron, ou seja, isso quer dizer, o nome de Sansão é de difícil significado, né? Porém, se for nesse caso, então os nomes de Sansão significam pessoa solar ou parecido com o sol, né? Então esse é o significado do nome Sansão, pessoa solar ou parecido com o sol. Ao que sabemos, ele foi dado por seus pais, né? Talvez fazendo assim uma referência antecipada à sua força e à sua energia de forma antecipada
da sua força, né? E o capítulo 5, verso 31, e o capítulo de número de Juízes, e Salmos 19, verso 5, Salmo 84, verso 11. A Bíblia diz que ele foi um israelita da tribo de Dan e era filho de Manoá. Antes de seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado aos seus pais, né? Ele foi dedicado como um nazireu, né? O voto que ele deveria seguir por toda a sua vida, né? Juízes capítulo 13, versos 3 a 7. Né? Sansão, ele nasceu por volta do ano 1090 a.C., né? Logo no início da opressão dos filisteus, que durou cerca de 40 anos, conforme está escrito em Juízes 13. Então, numa crise terrível que ele nasceu num período muito tenebroso, né? Isso também é dito pela nossa lição aqui. Então, Sansão, ele não nasceu num período muito bom, a nação estava passando por momentos terríveis, né? E o texto da nossa lição ele nos aplica que o fator introdutório ainda, a família de Sansão se dá no contexto social de escassez, de sofrimentos impostos pelos filisteus sobre o povo israelita, né? Por volta do século 11 a.C., né? O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo ele o 12º juiz, ou seja, o último juiz de Israel, apesar de ter sido nascido cumprido um desígnio divino na defesa de Israel. Tinha um temperamento irracível, né? E rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida. Então, o pessoal, de acordo com a Bíblia, na própria lição veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação com seus filhos. Daí o tema da nossa lição: pais zelosos e filhos rebeldes. Mas o filho, ele foi zeloso com o filho, e o filho se tornou rebelde. Como resolver esse tipo de anomalia, né? Então, a situação espiritual e deplorável, mas os pais de Sansão, ele nasceu naquele período. Então, no capítulo 13, mostra que os filhos de Israel se tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. Capítulo 13, verso 1. E Sansão nasceu naquele período de escassez, como já disse. A mãe de Sansão era estéril, mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu a ela, e prometeu a seus pais, a Manoá e a sua esposa, que eles teriam um filho, capítulo 13, verso 5. Então, é possível que no início da sua história, como um grande opositor dos filisteus, ele tenha dado após a terrível batalha que ocorreu no próximo, lá de Afeca, ocorreu próximo de Afeca, cerca de o ano 70 a.C., Na ocasião, os filisteus capturaram a arca do Senhor, incendiaram o Siló, e milhares de israelitas perderam a vida. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 4, verso de 1 a 11. O povo de Israel ficou tão desmoralizado que se comprometeu, ou se submeteu, aliás, ao jugo dos filisteus, de tal forma em que em nenhum momento o jugo filisteu de tal forma em nenhum momento procurou arrependimento e nem mesmo orou ao Senhor pedindo livramento durante 20 anos no ministério de Sansão. Vamos ver isso no capítulo 15, verso 20 de Juízes, e também capítulo 16, verso 31, que coaduna com 1 Samuel, capítulo 7, verso 2. Qual era o perfil de Sansão? Como já foi dito, Sansão era um nazireu, cresceu recebendo treinamento espiritual adequado, já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre ele e o capacitou a realizar grandes proezas, que demonstravam uma força física sobre-humana, no caso. Então, o Senhor deu tudo para que ele fosse bem-sucedido em todos os aspectos. Seus pais o cuidaram, o levaram ao templo, fizeram como dito do Senhor, para cuidar dos seus filhos, e ele ainda assim se tornou rebelde,
Apesar disso, ele falhava em guardar os votos do nazirado, por exemplo, em honrar a Deus em todas as ocasiões. Ele ignorou a proibição do seu voto e se aproximou de um cadáver, capítulo 14, verso 8, tomou um vinho quando ofereceu um banquete, tudo isso que não podia ir na valha, nem comer carne de algo morto, ou beber vinho, né, quando ofereceu um banquete naquele período, capítulo 14, verso 10, e participou de relações imorais. Ele praticou relações imorais com uma prostituta de Gaze, né, e também com Dalila. Né. Então Sansão odiava os filisteus, sendo um grande opositor naquele povo, né, numa época que os israelitas pareciam não se importar com a condição de submissão. A Bíblia diz que ele era o Espírito do Senhor que o incitava, né, contra os filisteus. Já os efeitos de Sansão, os feitos de Sansão, está relacionado também nas páginas das Escrituras. Né? Quando o anjo do Senhor chega a sua mãe e diz assim, a mulher agraciada, por exemplo, o casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa era estéril. E foi por esta mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Capítulo 13, verso de número capítulo 13, verso de número 3. Desta forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, é escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel, que era no caso Sansão. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca, Ana, que tiveram a esterilidade aí, de forma que eles tiveram sua esterilidade, ela, como está escrito no texto, ela teve a esterilidade revertida para gerar vidas, né, que desempenharia em uma função importante para a glória de Deus. Sobre uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, o favor gracioso, aliás, de Deus, ela geraria um filho, né, que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Observe que não é coincidência, é tudo providência. Né? Esse homem nasceu para dar certo, nasceu já com responsabilidades estabelecidas, nasceu conforme a vontade do Senhor, e tudo certinho para dar tudo certo, para continuar tudo certo. Então, quando ele recebeu a orientação divina, o anjo do Senhor deu orientação bem precisa a respeito daquela criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre da sua mãe, conforme está confirmado em Juízes capítulo 13, verso 5. Ou seja, ele seria um homem separado, consagrado para cumprir o desígnio de Deus, conforme está registrado também em Números capítulo 6, verso 13 a 21. Então cabia a seus pais a ensiná-lo, a orientá-lo, né, quanto aos requisitos do nazireado, né? Sansão não podia beber vinho ou qualquer forma de bebida considerada forte. Ele não poderia comer coisa considerada imunda. Não podia ter o cabelo cortado, ou seja, e finalmente não poderia tocar em cadáver ou qualquer coisa que representava uma quebra de voto do nazireado. Então já tinha um mandamento, já tinha uma ordem estabelecida. E o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para ser pais do remidor de Israel. Essa é a sinopse de número 1 e muito importante. Então, quando vamos trabalhar essa questão do nascimento e a formação dele, de todo o desenvolvimento que permeou sobre essa questão. Sansão, adotado pelo Espírito do Senhor, demonstrava uma força sobrenatural, realizou grandes feitos, né? A narrativa dos feitos memoráveis de Sansão, curiosamente, concentra-se no movimento dele com 3 mulheres, conforme vamos ver isso a seguir.
Sansão mata um leão, esse casa. Primeiro episódio diz respeito que a mulher filisteia de Tímina, ele desceu a Tímina, o qual ele procurou como esposa. Na verdade, com o casamento de Sansão, tinha o objetivo de procurar um motivo de discórdia com o povo dela, que eram os filisteus. Tímina era a região da Filistia, não é? Ele já se envolveu com essa mulher, não é? Diz o texto que ele matou um leão com as próprias mãos e mais tarde ele encontrou um exame de abelha, um enxame de abelha. Vamos observar que ele foi ao evento envolvendo esse casamento, né? E ele matou um leão com as suas próprias mãos, né? E mais tarde ele encontrou um enxame de abelhas com mel dentro do corpo de um leão morto, não é? E ele tomou o mel com as mãos e foi comendo dele aí, desses favos de mel que estava dentro daquele leão morto. Depois utilizou-se do acontecimento como um enigma que contou aos convidados. Durante a festa, né, do casamento, ele que o levou a matar 30 filisteus em Asquelon para tomar-lhe a roupa e dar-lhe aos convidados do seu casamento. Então ele foi de forma arbitrária, fazendo as coisas tudo oposto ao que Deus havia determinado e que ele também já estava ciente. Deus já tinha falado com seus pais, mas ele já era de maior, obviamente, e ele já estava fazendo tudo que não era para fazer, tudo errado, né? Sansão, ele ateia fogo no campo dos filisteus, usando as raposas, né? Depois disso, a esposa de Sansão foi dada a um companheiro dele, e seu sogro impediu, né, de vê-la. Sansão então se vingou, capturando 300 raposas e amarrou tochas em suas caudas e soltou nos campos, nos pomares dos inimigos filisteus. Ele, apesar disso, não deixou o foco de estar lutando contra os filisteus, não é? Mas isso não lhe dava legalidade para fazer quebrar rupturas, fazer as rupturas que fez dentro do dito do Senhor, não é? Do que o Senhor havia falado. Como retaliação, os filisteus queimaram a sua esposa, né, e seu sogro na fogueira, e Sansão se vingou disso, realizando uma grande matança, e depois se escondeu no cume da rocha lá de Etã, conforme veremos no capítulo 15, verso 3 a 8. Então Sansão pega e mata 1.000 filisteus com uma queixada de jumento. Os filisteus foram até Judá procurar por Sansão, e os israelitas, amedrontados com a presença dos filisteus, foram até Sansão com 3.000 homens para entregá-los aos filisteus. Então Sansão deixou que os homens de Judá o amarrassem em 2 cordas novas, né, quando ele foi entregue aos filisteus. E o Espírito de Deus se apoderou dele e soltou-se as cordas, e pegou uma queixada de jumento, não é, e o matou com elas. Capítulo 15, verso 9 a 16. Né? Depois, quando sentiu sede, Sansão clamou ao Senhor por água, e Deus fez com que uma corrente de água brotasse em uma rocha lá em Leí. Né? Então observe que Deus sempre estava ouvindo Sansão, apesar das suas formas abruptas de agir, não é? E assim sucessivamente, Deus estava com ele, como vemos no texto, né? E assim sucessivamente. Vamos ver. Sansão visita uma prostituta em Gaza, arranca o portão da cidade, né, de Gaza. Então Sansão foi até Gaza, uma fortaleza dos filisteus. Nessa cidade ele se interessou por uma prostituta. Quando souberam de Sansão que estava ali, os filisteus cercaram durante a noite para matá-lo. Porém, Sansão se levantou à meia-noite, arrancou o portão da cidade com seus postes e suas trancas, e colocando tudo sobre os ombros, carregou até o cume do monte que fica de frente a Hebrom. Né? O texto diz que esse ato de Sansão significou a maior humilhação que ele poderia ter infligido contra os seus inimigos, pois as portas da cidade simbolizavam a força e o poder nacional dos filisteus. E Sansão os humilhou desta maneira. Né? Ele se envolve também depois com outra pessoa chamada Dalila,
que se envolveu significativamente, pois a mulher Dalila era uma mulher que vivia perto da sua casa. Aí não se sabe ao certo a sua nacionalidade, isto é, se ela pertencia ao povo de Israel, ou aos filisteus, ou a outro povo. Dalila foi persuadida pelos filisteus e aceitou o suborno para descobrir a cabeça, a fonte de força de Sansão, que eles entendiam que era os cabelos, né? Os filisteus entendiam que eram os cabelos de Sansão, que era a força dele, né? E ela aceitou o suborno, né, para fazer isso, então de cortar a fonte de força de Sansão e contar aos filisteus. As 3 tentativas, Sansão resistiu às suas investidas, mas num determinado dia, após Dalila acusá-lo de falta de amor, Sansão contou-lhe sobre a sua condição como nazireu e o significado de seus cabelos em relação à sua força. Então o sobrenatural que vinha da parte de Deus sobre ele, com essa atitude, Sansão violou completamente o voto de sua aliança e o Senhor o desamparou, conforme capítulo 16, versículo 4 a 20 de Juízes. Então Dalila antecipou, então rapidamente chamou alguém para cortar o cabelo de Sansão enquanto ele dormia, não é? Depois nós vamos ver que Sansão perece, né? Ele morre após ter seus cabelos cortados. Sansão foi capturado e os filisteus cercaram e colocaram-o para trabalhar de maneira humilhante, moendo os grãos, né? E durante a festa nacional dedicada ao deus Dagom, os filisteus levaram Sansão até o templo a fim de que ele servisse, né? Serviço de chacota para a multidão que se acumulava ali. Então Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor, pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele, no capítulo 16, versículo de número 28. Então observe que os seus pais investiram tudo nele, conforme está escrito no início do texto do capítulo 13, e ele fez tudo errado ao longo do seu tempo, não é? Tudo errado, e sofreu todas as consequências, teve vitórias, supostas vitórias, mas não era o momento, tudo fora do tempo, não é? Porque ele antecipava as coisas, e não se pode antecipar, jovens. Entenda que a antecipação é um prejuízo. A Bíblia diz que quem se apressa com seus pés pecam, né? Então Sansão abraçou as 2 colunas, as principais de sustentação do telhado daquele lugar, e arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, né? Soterrando todos que estavam ali. Então, na ocasião, estavam presentes os príncipes dos filisteus, um grande número de pessoas, de tal modo que apenas o telhado havia mais de 3.000, que apenas no telhado havia mais de 3.000 pessoas. A Bíblia diz que em sua morte Sansão matou mais pessoas do que quando havia matado em tempo de vida, né? O corpo de Sansão foi recolhido e sepultado por seus irmãos em Zorá e Astaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ok? Isso está escrito no capítulo 16, versículo 22 a 30, não é? Do livro de Juízes. Então vejamos, Sansão, ele foi juiz de Israel. Sansão julgou Israel por 20 anos, resolveu os problemas em Dan e Judá, e muito provavelmente Samuel foi um contemporâneo de Sansão durante algum tempo, de maneira que existe possibilidade de Sansão ter passado de residir em Hebron quando Samuel estava em Mispa, né? Então são informações historiográficas da vida do Sansão, né? O nascimento de Sansão e a sua formação, como já trouxemos, e no tópico de número 3, vamos ver que a fraqueza de caráter dele, né? Que Sansão subestimou o poder do inimigo, né? Então eu costumo dizer sempre, não podemos subestimar o poder do inimigo. A criação de Sansão é uma das poucas pessoas nas Escrituras cujo nascimento foi anunciado, né? Nós temos alguns, a saber, Sansão, João Batista, não é? Isaac, Jesus, né? Então ele esteve nessa lista de privilegiado. Sansão é das poucas pessoas que as Escrituras foi anunciada por seus pais, que o Senhor o anunciou. Então ele compartilha desta honra com Isaac, João Batista, Jesus. Os pais de Sansão eram os israelitas devotos e acreditaram
na predição que pediram que Deus lhe mostrasse, né, como deveria criar o seu filho, e a sua oração foi atendida. Sansão devia ser criado como um nazireu, uma das pessoas que devia ser consagrada a Deus, né? Os nazireus não bebiam vinho, não cortavam os cabelos e deviam cumprir algumas outras exigências. É surpreendente que o autor não expressa suas ideias desta e outras histórias, né? Como vamos ver no livro de Juízes. Ele simplesmente conta a história sem moralizar nenhuma, nem comentar, mas a história fala por si mesma, né? Particularmente no caso de Sansão, diferentemente de Jefté, Sansão tinha pais devotos e amorosos, e ainda quando era adolescente o Espírito do Senhor começou a impelir, ou seja, os efeitos de Sansão, os muitos defeitos de Sansão dificilmente pode ser atribuído a seus pais ou a Deus, que consolo para os pais cristãos devotos, né, cujos filhos não optarem a seguir a Jesus. Isso acontece muito, né? Tem acontecido muito, e um tema muito interessante, porque os pais aconselham, ajudam, falam, direcionam, não é? E tempos depois os seus filhos desviam. De quem é a culpa? Sempre estamos fazendo reflexão sobre isso, não é? De quem é a culpa de que um pai não consegue usufruir, né, de toda aquela educação que deu ao filho. Tem muitos. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, porque seguiram até hoje e não têm se desviado dos ditos do Senhor e também do que aprendeu com os pais, né? Eu e minha esposa temos cuidado dos nossos filhos e eles têm dado resultado e fruto para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus, né? Possamos hoje, nos dias atuais, quem acompanha os filhos, antigamente era a Xuxa na TV, hoje é os celulares, nos vídeos de besterol que existe na vida aí no YouTube, e muitos desenhos totalmente nocivos. Os pais isolam-se dos filhos, deixam os filhos isolados, quem cuida dele é o celular, né? Isso não é bom, isso está errado, não é prerrogativa de tecnologia que vai cuidar dos seus filhos. Pelo contrário, você que vai cuidar dos seus filhos para que não tenha prejuízo amanhã, não é? Quando vamos tratar aí do terceiro tópico, vamos ver que a fraqueza de caráter de Sansão apresenta-se devido às suas várias precipitações. Suas várias precipitações leva realmente a um prejuízo, né? O comentarista do livro, autor do livro Quando os Filhos Bons Fazem Escolhas Ruins, lançado aí pela CPAD, eu recomendo esse material, um material muito bom, um livro interessante, né? Nós vamos ver Elise Friedpatrick e Jim Neustadt. Esses irmãos, eles trazem uma elucidação muito objetiva dentro desse contexto, dentro dessas coisas que existem, né? Os pais apresentam boas, os filhos bons fazem mais escolhas, e os pais apresentam também o caminho, trabalham dentro do caminho, apresentam as razões, cuida dos estudos dos filhos, cuida do relacionamento, está sempre próximo, mas tem filhos que acabam escolhendo errado e tendo resultados totalmente nocivos, e que é resultado das suas desobediências, né? A Bíblia diz: do que se queixa o homem vivente, né? Queixa-se dos seus próprios pecados, e às vezes se faz escolha que lhe leva assim à bancarrota. Sansão subestimou o poder do inimigo. Então Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer os seus inimigos. Certa feita ele foi cercado por mais de 1.000 homens, mais de 1.000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas outras proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tímina, também já trouxe essa alusão aqui, e ele, entre essas proezas, ele encontrou aquele leão, e qual rasgou com quem rasga um cabrito, né? Quando o Espírito do Senhor veio sobre
o juiz de Israel para matar os filhos de leão. Então Sansão foi acostumado com vitórias sobre os inimigos. Até mais tarde ele seria vítima dessa subestimação, né? Mas por acaso, não é por acaso que o apóstolo Pedro alerta sobre isso quando diz a respeito da artimanha do diabo: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando, não é? Como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam aí as suas vidas e ignoram as exigências dos pais, né? A presunção de Sansão, visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não se realizaria. Então Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Precisamos ter cuidado disso. Os pais cuidam, os pais direcionam, e o seu próprio ego, e o seu ego, o ego do filho, superam isso. Entendam que o seu ego vai levar a bancarrota, ok? Tudo precisa ter equilíbrio. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus de forma gloriosa abençoe a vida de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.